Tudo em ordem? Tudo certo? Em ordem. O Cristiano já vinculou? Já. Já está vinculado ao YouTube, já. Perfeito. Vamos começar. Falta um minutinho aqui, né? Eu vou abrir a sala aqui já para o pessoal começar a entrar. Tá joia. Bom trabalho para nós. Bom trabalho para nós. Excelente noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Mardélia Sandra, eu sou médica e mentora de bem-estar e transformação corporal. E hoje nós estamos nesse incrível encontro do Momento Saudável com um tema muito especial. Enquanto eu falo, eu já peço que vocês comecem a mandar mensagem para os seus amigos, porque eu tenho certeza que essa noite será incrível. Hoje nós vamos fazer um verdadeiro passeio para entender como conciliar as dicas de nutrição e saúde que casem dentro de um conceito simples para pôr em prática. Porque é bem verdade que nós ficamos com muitas dúvidas. São tantas informações que mesmo aqueles cientistas, pesquisadores, em suas publicações, às vezes não nos conseguem colocar de maneira simples como fazer no dia a dia. E olha, não é fácil interpretar trabalho científico. São detalhes, são coisas que precisam ser levadas de um âmbito onde se conheça o tema para que realmente aquilo seja possível de ser entendido e praticado. E hoje nós temos a incrível satisfação de aprendermos 21 dicas, somando saúde e nutrição, para que todos possamos melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa longevidade e os nossos resultados. E o nosso palestrante de hoje não poderia ser uma pessoa mais bem escolhida e preparada, que vai nos presentear com um verdadeiro passeio entre a nossa microbiota intestinal e o sono, a prática de exercícios, que tipo de alimentos, que horas escolher entre os alimentos diversos, o poder dos vegetais que nós temos na nossa nutrição, a importância da proteína como ingrediente de primordial valor no nosso dia a dia e em todos os horários. E o nosso palestrante, ele é nada mais, nada menos que o esposo da Juliana, pai de 5 filhos. Por 10 anos, ele trabalhou com pesquisa e ensino na área de ciências biológicas, mas também autor de livros na área de biologia celular, molecular, bioquímica, fisiologia, ou seja, um conhecimento vastíssimo. E hoje ele é pesquisador independente disso tudo e traz com a sua expertise a facilidade da compreensão desses quesitos que às vezes são tão complexos. Mas o nosso palestrante não é só palestrante para nós, ele é palestrante internacional, é um consultor independente da Herbalife Nutrition já há mais de 26 anos, é mentor de qualidade de vida, desenvolvimento pessoal e bem-estar, membro da equipe internacional de presidentes e um dos grandes responsáveis por profissionalizar diversos coaches na área de bem-estar pelo Brasil e o mundo afora. Então, com vocês, o nosso querido professor Davi Menezes. O palco é todo seu. Muitíssimo obrigado por essa bela introdução, querida. Eu sempre fico muito inspirado desde a primeira vez que você me apresentou em Brasília. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula especial sobre nutrição, saúde e bem-estar. O que é que nós temos de mais atual na ciência moderna? Como é que nós podemos unificar, como bem apresentou a Mardélia, todos esses conceitos? E, principalmente, não sair daqui somente com mais informação, mas sair também com inspiração para colocar essa informação em prática, repetidas vezes, para que a gente possa desenvolver novos hábitos e, além desses hábitos, desenvolver habilidades e evoluir isso para competências, porque vale todo o esforço quando o assunto é nutrição, bem-estar, saúde e qualidade de vida. Preparamos uma aula especial para esta noite e eu gostaria agora de compartilhar minha tela com vocês.
Como bem falou a Mardélia, o nosso tema de hoje são 21 dicas de nutrição e saúde que realmente estão baseadas em evidências científicas. E eu gostaria de começar esta reflexão com vocês, essa apresentação, trazendo algumas reflexões sobre a vida e as nossas atitudes. E essa é a primeira delas. Recentemente eu comecei uma aula falando sobre esta provocação. As pessoas questionam quando tem que investir em prevenção, quando tem que investir em alimentação saudável, suplementação, contratar um profissional para fazer um bom programa de treinamento. Tudo que tem a ver com saúde, as pessoas questionam e procrastinam. Existem exceções, evidentemente, e graças a Deus tem uma tendência aí de mudança. Mas o que na realidade custa caro não é saúde, o que custa caro é doença. E a primeira coisa que nós devemos fazer para promover a saúde é ter informação. Eu gosto muito dessa frase, a informação que você não tem pode estar lhe prejudicando e a ignorância não é uma bênção. Vamos falar aqui agora do panorama das doenças crônicas não transmissíveis, as famosas DCNTs, que tem tudo a ver com o que nós vamos compartilhar com vocês esta noite. Vejam que absurdo, elas respondem por 74% dos óbitos no Brasil. Quais são elas? Doenças cardiovasculares, neoplasias malignas ou cânceres, diabetes mellitus e doenças respiratórias crônicas. O que essas doenças todas têm em comum? Primeiro, levam muito tempo para se manifestarem, décadas, muitas vezes, então elas são insidiosas, silenciosas, e muitas vezes as pessoas não tomam providências, porque os sintomas não aparecem de imediato, como numa infecção aguda. Não são transmissíveis por um agente infeccioso, a propósito, não existem bactérias, vírus, fungos, protozoários transmitindo de um organismo para outro, as DCNTs. Entretanto, são transmissíveis por convivência, então elas são transmissíveis por contato social, porque a gente tende a adotar os valores, os comportamentos, as atitudes, as decisões daquelas pessoas com quem nós mais intimamente convivemos, então a gente tem que ter muito critério nesse aspecto. No máximo, 20% delas têm origem genética, portanto, isso nos traz o poder da escolha sobre os 80% que tem a ver com estilo de vida. Então, uma vez que elas são doenças de estilo de vida, quais são os fatores controláveis, comportamentais, que nós podemos obter informações e, através de uma boa atitude, fazer as mudanças necessárias? Primeiro, alimentação não saudável, sedentarismo, tabagismo e alcoolismo. Mas como é que, tradicionalmente, essas doenças de estilo de vida têm sido tratadas? Como a maioria dos médicos tem uma responsabilidade muito grande com seus pacientes, e eles sabem que grande parte desses pacientes não vão fazer as mudanças necessárias de estilo de vida para tratar as causas, lamentavelmente, eles têm que prescrever os medicamentos para tratar os sintomas e as pessoas conseguirem ter tempo para ir se conscientizando e fazendo as mudanças necessárias nas causas das doenças de estilo de vida, que não tem a ver com falta de medicamentos, tem a ver com falta de vários fatores que nós vamos apresentar esta noite. Então, se vocês observarem, dor de cabeça, inflamações, corpo dolorido, controle do apetite, diabetes, azia, ou seja, refluxo gastroesofágico, depressão, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, que significa alta taxa de colesterol, todas essas manifestações, a sintomatologia toda está conectada com causas que têm a ver com comportamentos, que têm a ver com estilo de vida. Eu acho um pouco forte, mas é muito oportuno essa tradução aqui desta mídia americana. A indústria farmacêutica não cria cura, ela cria consumidores, porque o negócio é doença. Se o negócio é doença, não posso te curar, senão eu te perco como cliente, eu tenho que tratar sintomas. Por isso que existe esse paradigma. Você vai ter que tomar esse remédio para o resto da vida. Eu acredito que vocês já ouviram isso, ou algum parente seu próximo já escutou isso. E o que significa isso na prática? Isso aqui são fotos que eu tirei recentemente em farmácia. Isso aqui que vocês estão vendo é a prateleira dos medicamentos de referência, aqueles que ainda estão protegidos por patentes. E aqui a prateleira na mesma farmácia dos medicamentos genéricos, aqueles que já podem ser feitos similares à fórmula original, porque já venceu a patente.
Então, está havendo aí um grande desafio na indústria farmacêutica, porque nos últimos anos, eu diria até nas últimas décadas, o investimento, segundo as pesquisas, foi muito mais em marketing do que em pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos. Mesmo assim, o mercado farmacêutico global, estima-se que ele deve movimentar 1,5 trilhão de dólares até 2023. A gente fica, assim, impressionado, né, com essa cifra, mas nós temos que fazer uma comparação de referência para nós estimarmos a grande tendência de mudança global de comportamento que está acontecendo, graças a Deus. Então, a primeira vez que eu escutei este professor, escritor, empreendedor e economista, um dos mais importantes analistas de tendência de mercado global do mundo, Dr. Paul Zahn-Pilzer, foi nos Estados Unidos no ano de 2002. E naquela ocasião, ele estava lançando o seu livro, A Revolução do Bem-Estar. E na palestra, ele fez uma estimativa. Na ocasião, o negócio de bem-estar movimentava 200 bilhões de dólares. Ele estimava que em 2005 chegaria a meio trilhão e em 2012 seria o primeiro trilhão da economia. Veja que coisa interessante que aconteceu. O Global Wellness Institute, que é uma instituição independente que faz pesquisas e publica suas estatísticas sobre o mercado de bem-estar, a economia global de bem-estar, no ano de 2013 para 2014, pela primeira vez, ele publicou esta cifra, que o bem-estar agora é um negócio de 3,4 trilhões. Veja bem, ele tinha estimado que seria de 1 trilhão. Em 2013 para 2014 já tinha triplicado essa estimativa e já era 3 vezes o tamanho do negócio global da indústria farmacêutica. E agora, eu acabei de, este ano, ter acesso à última pesquisa desse instituto, e eles publicaram que a economia do bem-estar chegou a 4,4 trilhões em meio às interrupções da Covid-19. Isso é estimativa para o ano de 2020. E 2021 vai ser publicado agora, em 2022, mas a previsão deles é que se atinja 7 trilhões de dólares em 2025. Então, veja, o mercado de medicamentos são 1,5 trilhão em 2023, e a estimativa é que haja uma mudança tão grande no comportamento das pessoas, a mudança de valores do consumidor está em andamento, principalmente provocada por essa pandemia, onde a prevenção e o bem-estar assumiram uma importância muito maior, significa que o futuro desse mercado é simplesmente extraordinário para o nosso bem. A estimativa deles é que o crescimento anual seja de 10% até o ano de 2025, e eles já publicaram uma prévia de que, ano passado, a economia global de bem-estar chegou a 5 trilhões, sendo que, dos 11 mercados que compõem essa economia, 3 são os top, e eles juntos representam 2,9 trilhões, ou 58% da economia global de bem-estar. Primeiro, cuidados pessoais e beleza. Segundo, alimentação saudável, nutrição e controle de peso. E terceiro, atividades físicas. Vejam que esses 3 setores estão intimamente relacionados e integrados com a nossa missão, que é tornar o mundo mais saudável, próspero e feliz. Então, eu fico muito entusiasmado de introduzir esta aula para vocês com estes dados para mostrar que tem uma mega tendência de bem-estar superando todas as outras indústrias relacionadas com doenças e esses problemas de saúde que nós vamos discutir, focado muito mais em soluções e estratégias do que simplesmente estatísticas insalubres. Então, como a Mardélia introduziu, é fácil ficar confuso quando se trata de saúde e nutrição. Mesmo especialistas qualificados, muitas vezes, parecem ter opiniões opostas, contraditórias, e fica muito difícil de você saber por onde seguir. No entanto, apesar de todas as divergências, vários tópicos de nutrição, saúde e bem-estar estão muito bem apoiados pela pesquisa científica mais atualizada e mais robusta. Vocês estão vendo aí os principais jornais científicos que nós acompanhamos e lemos as mais recentes pesquisas para trazer esses conteúdos estimulantes e bem atualizados e embasados cientificamente para vocês. Então, vamos começar. 21 dicas de nutrição, saúde e bem-estar. Primeira, evite dietas restritivas. A gente entra no Google agora e você vai colocar a palavra dieta e pesquisa. Em 0,43 segundos, vem 166 milhões de resultados.
Essa pesquisa foi feita em 22 de março de 2022. Então, preste atenção, nós estamos exatamente a um dia dessa pesquisa. E isso mostra ainda uma quantidade enorme de pessoas buscando informações sobre como fazer dietas, normalmente para perda de peso, para emagrecer, e geralmente de qualquer maneira. E essas dietas normalmente são ineficazes e raramente funcionam a longo prazo. Por quê? Porque não geram mudança de hábitos e geram problemas no metabolismo, problemas de saúde, boa parte delas, principalmente as dietas restritivas. Então, é um dos preditores mais fortes do ganho de peso futuro. A doutora Sophie Derran, no seu último livro, 7 Pilares da Saúde Alimentar, ela fala que fazer dieta não funciona porque está comprovado que 95% das pessoas voltam ao peso anterior ou superior em um período de até 5 anos. E uma pesquisa científica recente fala que dieta restritiva desregula o cérebro, amigos. O estresse que ela provoca desregula o centro de controle da fome e de saciedade no hipotálamo, aumenta o apetite, diminui o metabolismo e você fica obcecado por comer, e principalmente comer aquilo que é proibido, que é excluído da dieta, aumenta o risco de transtornos, como a compulsão, e aumenta o comer emocional e o risco de engordar. O termo originado vem do grego, que significa modo ou estilo de vida. Olha que coisa interessante. Qual é o significado original da palavra dieta? Então, se a gente resgatar o retorno etimológico e conectar com o valor cultural inicial, nós vamos possibilitar uma compreensão muito mais ampla do que realmente significa fazer dieta, que é adotar um modo ou um estilo de vida e não simplesmente ficar utilizando com sentido restrito de perda de peso, mas sim buscar saúde, bem-estar, qualidade de vida e o controle do peso e a boa forma viriam por consequência. Então, qual é a segunda dica? Por que a gente coloca aqui, logo após a recomendação de não fazer dieta restritiva, começar com proteína? Porque é o nutriente mais importante da nossa alimentação e tem inúmeros benefícios para várias áreas da nossa qualidade de vida, dos nossos objetivos, em termos de saúde, bem-estar e também do controle de pesos. Primeiro, nós não temos estoque de proteína, como temos estoque de gordura e carboidrato. Então, nós necessitamos comer proteína diariamente em todas as refeições e também nos lanches para que essa nossa estrutura proteica não seja utilizada na falta de um balanço proteico na alimentação. Porque sempre que você mexe nas proteínas do corpo, você não está mexendo em reserva, você está mexendo na estrutura do corpo. Isso é um dos efeitos colaterais das dietas restritivas, quase comum entre elas. Segundo, desempenho nos exercícios físicos, manutenção e construção muscular. Basicamente, o músculo tem uma das maiores concentrações de proteína dos nossos tecidos, e para você ganhar massa muscular e aumentar o seu metabolismo, aumentar principalmente a sua taxa metabólica basal, que é aquela quantidade de energia que o corpo consome ao longo do dia, independente de você estar fazendo exercício ou não, é necessário construir músculos. E o pré-requisito fundamental é a proteína de qualidade na alimentação. Outro aspecto importante da proteína, qualidade de vida no envelhecimento, reduzir os efeitos da sarcopenia, que é um processo também silencioso, inexorável, que começa a partir dos 30 anos e que você vai perdendo massa magra ao longo dos anos, e como nós estamos vivendo mais, é algo que nós devemos nos importar. Vamos falar um pouco mais sobre isso adiante. Outro aspecto, saciedade. Não há nenhum outro nutriente que chegue perto da proteína do ponto de vista de saciedade. Então, ela é superior ao carboidrato, superior às gorduras e superior também às fibras. Finalmente, diversidade. Nós devemos sempre utilizar uma variedade de proteínas das suas principais fontes, vegetais, animais e fungos, cogumelos também são boas fontes de proteína, para que a gente possa ter uma alimentação cada vez mais variada e que a gente possa manter essa alimentação a médio e longo prazo. Agora, vamos aqui a alguns dados importantes. A estimativa da FAO é que em 2050 haverá 9,7 bilhões de pessoas na Terra e que a demanda por proteína aumentará em 76%. Significa que nós temos que buscar alternativas. E essas alternativas, elas virão principalmente das proteínas vegetais. Por quê? Porque elas precisam de menos recursos para produzir mais proteína. Nós vamos comentar já já sobre isso. Agora, aqui ainda dentro da nossa rotina do consumo da proteína,
eu queria falar sobre a importância de você não concentrar em grande quantidade a proteína numa refeição e desequilibrar nas outras. As referências mais atuais da ciência, na pesquisa da bioquímica da nutrição, falam que é muito importante você dividir a quantidade de proteínas que você vai consumir ao longo do dia para você maximizar os efeitos metabólicos dela e também os efeitos estruturais. Então, em cada refeição principal e nos lanches, você deve se perguntar se você está consumindo proteínas na qualidade e na quantidade adequada. E aqui eu queria falar sobre a proteína vegetal, que é, por excelência, a rainha de todas, porque ela é a única proteína que tem todas as características bioquímicas e nutricionais das proteínas nobres que vêm de origem animais. Então, quando você fala da soja, você tem algo a mais. Por quê? Porque vai se tornar um dos alimentos básicos mais promissores, não só no presente e no futuro da humanidade, com esse aumento de demanda proteica. E a gente não vai ter só que pensar na saúde humana, mas também na sustentabilidade do nosso planeta. Aqui nós temos, numa única tela, várias informações importantes sobre a proteína. Vocês estão vendo aqui primeiro o ranking das proteínas mais valiosas, de acordo com o coeficiente de digestibilidade, corrigida por aminoácidos, que é esse PDCAS, que estima que o valor 1 é o valor máximo de qualidade, com as quais as outras proteínas são comparadas. Então, vocês estão vendo que é encabeçada aqui pela proteína da soja, seguida da proteína da clara do ovo, depois as proteínas do leite, a famosa whey e a caseína, depois é que vem a proteína da carne, frango e outras proteínas vegetais. Por que é tão importante a gente ter essa conscientização sobre a soja? Porque os benefícios são muito claros. Primeiro, menos uso e menos desperdício de água potável, que é um grande desafio da humanidade atual e futuro. Uso eficiente da terra, portanto, nós conseguimos produzir mais proteína por espaço cultivado, quando comparado com qualquer outra fonte proteica, inclusive e sobretudo as animais. Menor pegada de carbono, isso é um assunto que hoje está extremamente divulgado, que é a menor liberação de gases de efeito estufa. Finalmente, um abastecimento sustentável para a alimentação humana hoje e no futuro. Nós temos um portfólio de produtos, tanto relacionados com substitutos parciais de refeições, como vocês estão vendo aqui o nosso shake, a nossa NutriSoap, o nosso suplemento de proteína para ser adicionado na hora que você prepara o shake, o nosso Nutrev, que é o substituto mais saudável para a opção saudável para o leite de vaca, mas também temos lanches proteicos, todos aqui feitos com proteína isolada da soja, que é a forma com que a Herbalife utiliza esta proteína nos nossos produtos. Então, nós temos aqui o Protein Crunch, temos aqui a Barra Crunch, temos aqui a sopa instantânea. Então, você tem uma opção, um portfólio de opções, não só para você ter uma refeição principal substituída, com alto teor nutricional, alta densidade nutricional, baixa caloria e um aporte proteico importante para você atingir os seus objetivos, mas também as opções maravilhosas, convenientes e deliciosas de lanches saudáveis. Tirem proveito, conversem com o consultor que o convidou para estar nessa apresentação para vocês poderem experimentar. Terceira chave. Reduza o consumo de carne, sobretudo carbonizada. Em outras palavras, diminua o consumo de churrasco. Por que isso é importante, Davi? Porque quando você superaquece a carne e também tem uma exposição da carne à fumaça, você produz substâncias químicas que são extremamente prejudiciais para a nossa saúde, principalmente tem efeito mutagênico sobre o nosso material genético, sobre o nosso DNA. Você tem os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são esses aí que estão representados pela molécula azul, e tem as aminas heterocíclicas, que estão representadas pela molécula em vermelho. É assim, pessoal, um contato com churrasco não vai provocar mutação e você vai desenvolver câncer, mas a frequência do consumo pode trazer prejuízos. E é isso que nós estamos aqui recomendando, diminuir o consumo e procurar comer mais carnes que são feitas com cozimento, em vez de carnes que são submetidas a alta temperatura, como no caso do churrasco. Então, existem muitas evidências sobre este assunto, e uma delas é sobre quando a carne é carbonizada ou queimada, essa carbonização leva à formação de compostos nocivos, como nós comentamos, que aumenta sobremaneira o risco de diversos tipos de cânceres, principalmente coloretal, que é um dos mais abundantes
dentro da população, inclusive no nosso país. A quarta dica é sobre músculos. Eu disse que ia retomar esse assunto. Construa músculos. Pense menos em dieta e foque mais na construção muscular, que isso muda um paradigma fundamental para você diminuir a ansiedade com as oscilações emocionais ligadas à autoimagem e ao peso. Se você foca na construção muscular, toda a sua mudança de hábitos vai ser com o objetivo de construir músculos. E os 3 grandes pilares que você vai focar para atingir esse objetivo é mudar o hábito alimentar, caprichar na nutrição, principalmente na proteína, que eu acabei de falar, fazer exercícios regulares, principalmente exercícios que envolvam resistência, que envolvam estresse, que você use pesos, ou o peso do próprio corpo, ou pesos de halteres, e que depois você tenha uma qualidade de sono reparadora para fechar a equação da construção de proteínas musculares. E aqui eu trouxe uma novidade para esta aula. Tem muitas pesquisas sendo feitas e tem um nome novo que está aparecendo na literatura, chamado de exercinas. Ou seja, quando você treina o corpo, vários órgãos do nosso sistema produzem substâncias pelo efeito do exercício que circulam e se distribuem em todas as células do nosso organismo, trazendo inúmeros benefícios. E o principal órgão que, quando treinado, produz essas exercinas, que tem um nome particular chamado de miocinas, é o tecido muscular, que recentemente, na última década, foi considerado a maior glândula endócrina do nosso corpo. Então, vocês estão apreciando aqui na imagem, que eu extraí desse artigo científico, os efeitos sistêmicos no corpo inteiro, os efeitos no sistema cardiovascular, os efeitos no sistema nervoso e os efeitos no sistema imunológico. Então, nós temos aqui uma arma poderosa nas nossas mãos, que é o movimento. E quando a gente fala da musculatura especificamente, essas miocinas, elas têm um poder extraordinário de atuar em praticamente todos os nossos órgãos, do cérebro até o intestino. Então, é algo muito poderoso que nós podemos lançar a mão sem precisar, aqui neste caso, estar utilizando estratégias invasivas ou farmacológicas para obter os resultados. Simplesmente com mudança de estilo de vida. Mas não só construir músculos, também praticar exercícios aeróbicos, que é a nossa quinta dica. Qual é a grande vantagem do exercício aeróbico, além do sistema cardiorrespiratório? É você aumentar a oxigenação e a nutrição dos neurônios. O exercício físico aeróbico, ele melhora a saúde do cérebro, meus amigos. Isso é algo muito, muito valioso nos dias de hoje, onde nós estamos assistindo uma quantidade muito crescente de doenças neurodegenerativas se manifestando na população. Qual é a chave principal dessa conexão do exercício com a proteção do nosso cérebro? É uma molécula que foi descoberta chamada fator neurotrófico derivado do cérebro, que é produzido a partir da atividade física principalmente, e que quando você consome proteína e quando você consome ômega 3, você tem a tríade perfeita para a produção dessa neurotrofina. Neurotrofina, trófos significa aquilo que nutre o cérebro. Prepara o cérebro para criar novas conexões, inclusive as pesquisas mais recentes falam do surgimento de novos neurônios e da recuperação de neurônios que foram danificados. Então, essa neurotrofina especial, ela estimula o surgimento de novas conexões no hipocampo, principalmente, que é uma região nobre do cérebro responsável pela memória e a aprendizagem. Então, aqui temos mais uma razão por que fazermos regularmente exercícios físicos. E eu gosto muito dessa frase. Quando você treina, seus problemas diminuem e sua autoestima aumenta por causa dos efeitos dessas neurotrofinas que também trabalham na nossa autoconfiança e autoestima. Sexta dica é livre-se do excesso de gordura abdominal. Deixa eu explicar um pouco para vocês o que é que acontece quando você acumula gordura no abdômen. Essas células de gordura do abdômen, que estão abaixo da pele, entre os órgãos viscerais, elas têm algo muito particular. Elas aumentam de tamanho, sofrem um processo de hipertrofia e depois entram no processo de hiperplasia. Isso cresce e começa a comprimir os vasos sanguíneos que nutrem o tecido adiposo, e algumas dessas células começam a morrer, e esse tecido necrosado pelo próprio crescimento e
pela própria interrupção da circulação provocada por esse crescimento, faz com que o sistema imunológico se defenda dele e comece a eliminá-lo. E aí, quando o sistema imunológico leva as suas células para lá para destruir esses tecidos necrosados, começa a liberar uma quantidade muito grande de adipocitocinas, ou seja, substâncias inflamatórias que caem na corrente sanguínea, se espalham no corpo inteiro e começam a provocar reações. Uma das reações primárias é fazer com que os tecidos não respondam mais corretamente à insulina, e aí você fica com excesso de açúcar circulando no sangue. Isso leva à produção de substâncias que vão danificar as gorduras e as proteínas do corpo inteiro, que são chamadas de AGEs, que são agentes como que o açúcar caramelizasse essas proteínas e caramelizasse essas gorduras, e aí começa a instalar uma situação que se chama síndrome metabólica, que leva depois ao diabetes. É por isso que algo muito importante deve ser feito quando você está com excesso de gordura abdominal, porque se não for corrigido, isso vai levar a doenças cardiometabólicas, diabetes tipo 2 e vários tipos de cânceres. Então, essa gordura visceral e a conexão com o risco aumentado dessas doenças cardiometabólicas e as diversas doenças que vêm por consequência, já está completamente estabelecido na medicina. O que nós temos que fazer é evitar desenvolver essa gordura abdominal proeminente. Portanto, eu tenho que ter um critério. E esse critério foi utilizado agora pela pesquisa de uma médica inglesa. Ela publicou essa pesquisa e fala-se da referência de estatura com a cintura, ou REC, como método para você fazer uma avaliação mais personalizada. Então, você pega a altura da pessoa e divide ao meio, mede a cintura e faz a comparação do valor da cintura com a altura e estabelece que a circunferência abdominal fique inferior à metade da altura. Portanto, um homem com 1,80 m não poderá ter mais do que 90 centímetros de cintura. Então, por isso é que a gente vale ressaltar e gravar, de preferência, se vocês puderem capturar essa tela, é algo muito importante. A relação da cintura com a estatura, portanto, lembre-se, a medida da sua circunferência abdominal deve ser inferior à metade da sua altura. Isso coloca você fora do risco metabólico. Isso faz com que você diminua a sua circunferência abdominal e traz benefícios para a sua saúde. Aí você se pergunta, o que eu posso fazer, então, para diminuir a gordura abdominal? Eu fiz um levantamento e resumi neste slide. A primeira coisa é reduzir os carboidratos refinados, que nós vamos falar sobre eles já já, comer mais proteínas e fibras, praticar treinamento intervalado de alta intensidade. Isso também está comprovado que ajuda bastante a ativar o metabolismo logo, inclusive depois que você terminar de treinar, você fica muitas horas com o metabolismo ativo, isso ajuda a degradar as gorduras, e gerir o estresse, porque o hormônio do estresse, o cortisol, quando ele está em excesso, é um dos hormônios que mais deflagra o aumento do depósito de gordura abdominal. Então, essas estratégias naturais são extremamente eficazes para ajudar a reduzir essa adiposidade abdominal. A sétima dica tem a ver com a qualidade do sono. Durma bem e durma o suficiente. A curta duração do sono já foi investigada e já foi publicada, ela provoca um desequilíbrio naqueles hormônios que fazem o controle do nosso apetite, como a grelina, que é um hormônio orexígeno, ou seja, que desperta o apetite, e a leptina, que é um hormônio anorexígeno, portanto, reduz o apetite. Desregula, quando você não dorme direito, no seu hipotálamo, que é o centro do cérebro que tem os receptores para esses hormônios, as áreas são chamadas de NIP para grelina e CART para leptina. Durante o sono, a produção de leptina no corpo aumenta e a produção de grelina diminui. Isso é um benefício que nós temos da qualidade do sono, quando nós praticamos. Entretanto, quando o seu sono é interrompido, é insuficiente, o que é que ocorre? A produção de leptina é reduzida e a produção de grelina é aumentada, e você, no dia seguinte, pode chegar a ingerir de 200 até 400 calorias a mais com petiscos sem perceber, por causa dessa desregulação provocada pela falta de sono ou por um sono interrompido. Outra informação interessante, dormir poucas horas ou nenhuma, já é um dia só já é suficiente para provocar alterações no funcionamento do DNA, que pode causar problemas que vão além da desregulação do apetite.
podem trazer outros problemas de saúde a curto e longo prazo. E aqui eu trouxe uma novidade para vocês. Quem aqui já ouviu falar no sistema linfático? Eu também nunca ouvi falar até o final do ano passado. Quando eu comecei a estudar esse assunto, no começo deste ano de 2022, eu fiquei fascinado com a descoberta científica que aconteceu no ano de 2013. Portanto, há menos de uma década. Os cientistas descobriram que o nosso cérebro tem um sistema linfático muito particular, que faz um trabalho fundamental de retirada, de drenagem de toxinas durante o sono profundo. Então, ele é responsável pela retirada de resíduos do cérebro, sobretudo durante esse sono, e isso inclui também as proteínas beta-amiloides, que são aquelas proteínas que se acumulam e que podem levar à doença de Alzheimer. Então, algo muito importante aqui tem que ser enfatizado sobre a importância de dormir bem e priorizar a qualidade do sono para ter esse efeito de limpeza no cérebro provocado por esse sistema linfático. A nossa 8ª dica, a propósito de circulação e de líquidos, fluidos, é mantenha-se hidratado. A água é um macronutriente não calórico, essencial à vida e que participa de todos os processos metabólicos do corpo. Veja essas informações aqui que nós temos nessa definição. Primeiro, um macronutriente, nós necessitamos ingerir em grande quantidade, não libera calorias, é essencial à vida porque participa de todas as reações químicas que ocorrem em todas as células do nosso organismo. Então, a hidratação é fundamental para a promoção da saúde. E o que é que o Instituto de Medicina da Academia Nacional de Ciências norte-americana recomenda? Que, em média, 80% da sua ingestão de água deve ser água potável e bebidas, e 20% dos restantes deve vir de alimentos. E aí nós criamos essa tela para vocês poderem ter como referência, certo? 80% água pura e chás, como nós temos as nossas opções, o nosso Herbal Concentrate, o nosso NRG, onde você adiciona benefícios à sua hidratação, nós vamos comentar um pouco mais adiante, e alimentos que são ricos em água, sobretudo os alimentos de origem vegetal. Essas são as principais formas que você pode utilizar para a sua hidratação. Dica importante, um hábito que nós recomendamos é, para onde quer que você vá, esteja acompanhado com a sua fonte de hidratação e um bom livro debaixo do braço, sua garrafinha e a sua boa leitura, para você sempre ter a oportunidade de estar se cuidando e se desenvolvendo. 9ª dica, cuide do seu hormônio D. Como assim, Davi, hormônio D? Porque ele é um hormônio, antigamente chamado de vitamina D. O nome dele é 1,25 de hidroxicolecalciferol e é produzido no nosso corpo com o trabalho envolvendo 3 grandes órgãos, nosso fígado, a nossa pele e os nossos rins. A comunicação entre esses 3 órgãos produz a forma ativa do hormônio D, que é um dos hormônios mais poderosos do nosso organismo e que regula cerca de 10% do nosso genoma. Estima-se que mais de 2.000 genes sejam regulados por este hormônio. E ele é dependente da exposição à luz solar para ser produzido. Então, a nossa recomendação ela é muito clara. Nós estamos diante de um problema de deficiência global, 50% da população mundial apresenta quantidade menor do que é necessária, e no Brasil chega a 90%, meus amigos, de deficiência, com um país que tem uma exposição solar tão bela e tão perene como o nosso. A deficiência da vitamina D, ela se manifesta em vários tipos de problemas de saúde que vocês estão vendo aqui listados. E um dos mais recentes estudados e revelados é a baixa imunidade. Então, a suplementação de vitamina D e a exposição da pele naqueles horários de pico, onde você, por 20 a 30 minutos, puder fazer exercício ao ar livre, alguma coisa assim, você consegue produzir a sua vitamina D naturalmente quando expõe pelo menos 1/3 do seu corpo, sem roupa e sem filtros. Mas como isso nem sempre é possível, é importante que você utilize a suplementação. E nós temos no nosso portfólio 2 grandes opções de suplementação, além do nosso shake, que também tem vitamina D, é o nosso Extra Cal e o nosso Fórmula Máxima, o nosso suplemento de multivitaminas e minerais. Então, a dica é essa, banhos de sol regulares, mais suplementação nutricional, mas converse com seu médico para ele fazer os ajustes necessários, porque este assunto, neste momento,
é de prioridade máxima. A nossa 10ª dica tem a ver com reduzir as bebidas açucaradas. Qual é o problema dessas bebidas? Como refrigerantes, sucos de frutas e chás adoçados. Eles são a principal fonte de adição de açúcar na nossa dieta, meus amigos. O brasileiro, em média, consome 5 vezes mais açúcar do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Isso é muito fácil exagerar quando você está ingerindo açúcar sob a forma líquida, porque você consegue fazer com que o corpo não desenvolva a saciedade, como você desenvolve quando você faz a mastigação e quando você tem fibras, quando você tem proteínas e tem pouco açúcar. Quando você tem um alimento que é líquido, que tem muito açúcar e baixíssima nutrição e muita caloria, é muito fácil você se exceder. E a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que o consumo de açúcar não deve passar de 25 gramas por dia para um adulto, quando se refere a açúcar adicionado, ok? E vocês estão vendo aqui que todas essas opções estão com excesso de açúcar nas suas composições, e as pessoas estão fazendo isso como prática regular. Nem todo mundo sabe, mas 40% de todo o açúcar que as pessoas consomem hoje no Brasil está contido sob a forma de bebidas com açúcares adicionados. E está comprovado também pelas pesquisas que tem uma conexão direta com a saúde cardiometabólica, porque você provoca o aumento da concentração de gordura no corpo, a desregulação do controle do açúcar no sangue. Isso leva ao desenvolvimento do risco, não só de ganho de peso, ganho de gordura, mas o risco de diabetes e doenças cardiovasculares, e que também cria ambiente para o desenvolvimento de cânceres. As células de câncer têm uma atração e uma dependência muito grande por açúcar. Então, a gente tem que pensar nisso quando nós estamos ingerindo excesso de açúcar. A 11ª dica tem a ver com os carboidratos refinados. Se vocês olharem para essa imagem, olharem para a parte da metade esquerda, comparado com a metade direita, à esquerda nós temos carboidratos de fontes integrais, naturais, não processados, diretamente retirados da natureza, e aqui à direita nós temos as fontes de carboidratos que foram processados, e nesse processamento foram tirados principalmente as fibras e os fitonutrientes. Muitas vezes a indústria tenta repor as vitaminas, os minerais, que também são extraídos em grande parte nesse processamento, mas o que ocorre é que fica um produto com alto teor de carboidrato e baixo teor de fibra, que caracteriza o carboidrato refinado. E aí esse açúcar que você ingere, ele é liberado muito rapidamente na corrente sanguínea e não dá tempo do corpo utilizá-lo como fonte de energia. Daí também temos problemas com o consumo de carboidratos refinados, com o problema de ganhar gordura corpórea, ganhar peso e trazer distúrbios metabólicos. Então, a qualidade do carboidrato e a saúde humana tem uma conexão muito profunda quando você deve levar em consideração ingerir mais carboidratos parecidos com os carboidratos extraídos, de preferência das fontes naturais. Parecidos, quando eu falo, é carboidratos integrais, carboidratos que sejam juntos com fibras e juntos com fitonutrientes, que têm efeitos muito benéficos na nossa saúde. Não é para eliminar os carboidratos da dieta, certo? É para fazer melhor seleção e diminuir as quantidades. E aqui nós temos um gráfico que mostra bem como você fazer a melhor seleção. Quais são os piores? São aqueles que têm pouca fibra, são aqueles que têm alta concentração de amido, são aqueles que têm uma quantidade muito grande de açúcar liberado rapidamente e que têm um índice glicêmico elevado, exatamente por causa da velocidade com que o açúcar é liberado após ingerido. Os razoáveis são aqueles que têm alta fibra, alta concentração de amido, provocam uma liberação gradativa de açúcares e têm um índice glicêmico médio. Já aqueles melhores são aqueles que têm alta concentração de fibra, baixa concentração de amido, baixo açúcar liberado, consequentemente, e baixo índice glicêmico. A gente tem que buscar sempre o equilíbrio e buscar as informações e colocar essas informações em prática para que a gente possa usufruir dos benefícios. E ainda falando de desafios, temos aqui a 12ª dica, que é evitar alimentos ultraprocessados. O que é o conceito de alimentação, de alimentos ultraprocessados? Isso vem do Guia de Alimentação Brasileiro, a última edição, onde eles definem que são formulações industriais feitas tipicamente com 5 ou mais ingredientes
e não são encontrados na natureza, são construídos pela indústria. Em geral, eles são pobres nutricionalmente, riquíssimos em calorias, mas, sobretudo, gordura, açúcar e sal e aditivos químicos, para aumentar e realçar o sabor e também aumentar o prazo de validade nas gôndolas dos supermercados. Qual é o efeito que isso vai provocar dentro do nosso organismo? Tem uma combinação muito poderosa que você não encontra na natureza e que não é por acaso que existe nesses alimentos ultraprocessados, que é a gordura junto com o açúcar e com o sal, criando o que se chama de bliss point, que é o ponto de êxtase, que é aquela combinação ideal desses três elementos que ativa o centro de recompensa no cérebro, fazendo você desejar cada vez mais. Outro desafio que você tem nos alimentos ultraprocessados é que eles são pobres em nutrientes e riquíssimos em calorias. Então, eles têm baixa densidade nutricional. Então, se eu quero ter uma alimentação mais equilibrada, eu devo minimizar o máximo que eu puder o consumo regular de alimentos ultraprocessados, ok? E está comprovado também pelos estudos que as dietas que são ricas nesses tipos de alimentos podem favorecer a ocorrência de desequilíbrios nutricionais e contribuir também para a obesidade e as doenças consequentes. Coma muitas frutas e vegetais. Não tenha medo das frutas e dos vegetais na sua forma natural, certo? Diminua o consumo de sucos de frutas. Mas as frutas inteiras, comidas como elas saem da natureza, são maravilhosas para a nossa saúde. E essa é uma 13ª dica. Eles são carregados em fibras prebióticas que nutrem as nossas bactérias intestinais, que nós vamos falar a seguir. Tem muitas vitaminas, muitos minerais e antioxidantes, portanto, tem poderosos efeitos na nossa saúde. Então, lembrem-se, comer 3, 4, 5 porções de frutas e vegetais todos os dias é uma prática que a medicina moderna e a nutrição sempre recomenda para a prevenção de doenças cardiovasculares, cânceres e mortes prematuras. Isso também está comprovado. Adicione nozes e sementes na sua alimentação. No seu shake, você pode colocar um pouco de chia, um pouco de linhaça. Na sua salada, antes de ir para o prato principal, você pode adicionar um pouco de nozes. As pessoas têm medo de consumir as nozes e as sementes porque ficam falando que tem muita caloria. Mas se você diminuir a quantidade e for regular, for consistente, consumir um pouco todos os dias, você vai ter inúmeros benefícios, incluindo da gordura saudável que está presente dentro delas, além das fibras, proteínas e uma variedade imensa de micronutrientes. Aqui uma dica. A porção diária das nozes e sementes seria essa daqui. Não a mão inteira, tá? A palma da mão sem os dedos. É uma dica também muito valiosa para você não se exceder nas calorias e ter os benefícios. 15ª dica, use muitas ervas e especiarias. Ervas e especiarias, nós estamos falando aqui de tomilho, de alecrim, de cúrcuma, de cravo da Índia, gengibre. Tem inúmeras opções hoje no mercado, nas boas lojas de suplementos naturais, os empórios que existem hoje nas principais capitais no nosso país, onde você tem aí como comprar e adicionar na sua culinária uma variedade muito grande de ervas e especiarias que trazem mais sabor na hora de você preparar os pratos, na hora de você preparar suas saladas, mas também oferecem inúmeros benefícios para a saúde. E esses benefícios vêm exatamente dos fitoquímicos que fazem parte da composição dessas ervas e dessas especiarias. E esses fitoquímicos têm propriedades comprovadas pela pesquisa médica recente como antioxidantes, anti-inflamatórios, antitumorigênicos, anticancerígenos e ajudar no controle da glicemia e no controle do colesterol. Tudo isso, estratégias naturais que você pode utilizar para ir melhorando o sabor do que você come e melhorando os efeitos sobre a sua saúde. Vale aqui enfatizar a importância da atitude de mudança de hábitos alimentares, amigos, para que a gente possa incorporar todas essas dicas passo a passo. E lembre-se, sempre que você for comer, não pense só em você, porque você é só 10% da história. É difícil aceitar isso, mas 90% do nosso corpo são bactérias, meus amigos, são micro-organismos. Isso está comprovado também pela biologia moderna. E mais de 90% desses micro-organismos estão nos nossos intestinos, sobretudo no intestino grosso.
E quando a gente se alimenta, nós não estamos alimentando apenas as células do corpo humano, nós também estamos alimentando as células das bactérias que vivem no nosso intestino grosso. E quando a gente não leva isso a sério, veja o que pode acontecer. Uma dieta rica em alimentos ultraprocessados, eu preparei esse gráfico aqui para resumir o que tem de mais recente nessa pesquisa sobre disbiose intestinal, que é o desequilíbrio da população das bactérias simbiontes, que são as bactérias benéficas, com as bactérias patobiontes, que são as bactérias oportunistas que podem provocar doenças. Então, quando você tem muito alimento ultraprocessado, cheio de gorduras e proteínas animais, com elevada quantidade de calorias e muito baixa em fibras e fitoquímicos, fitonutrientes, o que vai acontecer? Vai proliferar essas bactérias patobiontes, elas vão produzir endotoxinas, elas vão romper a barreira do intestino e alguns elementos não digeridos vão entrar no seu corpo e vão causar uma desgraça, uma desordem sistêmica. Afeta o fígado, afeta o pâncreas, afeta o tecido adiposo, afeta o tecido muscular cardíaco, tecido muscular esquelético, e afeta também o sistema nervoso central. São inúmeras consequências, então a gente tem que levar isso em consideração e ter uma atitude mais atenciosa com a seleção daquilo que nós comemos. E aqui tem uma classificação importante. Pré-bióticos, probióticos e pós-bióticos. Nem todo mundo conhece o pós-biótico. Vamos aqui falar o que é o pré-biótico. São as fibras e os fitonutrientes que nutrem a nossa microbiota intestinal, principalmente as bactérias simbiontes, as bactérias benéficas. O probiótico são micro-organismos vivos que geram benefícios para a nossa saúde intestinal, que vêm de alimentos que são fermentados, como, por exemplo, picles, como, por exemplo, kefir, como, por exemplo, iogurte. Você tendo o hábito de consumir regularmente essas fontes fermentadas, você está ingerindo bactérias que vão recolonizar e equilibrar a sua microbiota intestinal. Quando você tem um produto industrializado que tem pré-bióticos e probióticos no mesmo produto, você diz que esse produto é um simbiótico, certo? Então, aqui definimos os 3 critérios principais. Agora, quando nós ingerimos os pré-bióticos e as nossas bactérias fermentam esses pré-bióticos, como as fibras solúveis, e produzem substâncias derivadas dessa fermentação, como os ácidos graxos de cadeia curta, que beneficiam o nosso intestino, atravessam o intestino, entram na nossa corrente sanguínea e chegam a alcançar a nossa circulação e são levados para os diversos tecidos, como o coração, como o fígado, como o sistema imunológico, como o cérebro. Você tem aí inúmeros benefícios e aqui justifica por que é importante nós aumentarmos a ingestão de fibras e fitonutrientes e ter uma alimentação mais equilibrada e mais vegetal e menos animal no nosso cotidiano para a gente poder obter essas respostas de equilíbrio na nossa microbiota intestinal. Ok? Então, essa questão é muito importante e nós recomendamos aqui que seja aumentado o consumo de fibras pré-bióticas e dentre essas fibras pré-bióticas tem uma que se destaca, que é muito estudada, que é a inulina. E a Herbalife utiliza essa fibra em alguns dos nossos produtos. Nós temos aqui suplementos e temos alimentos que vão ser utilizados como substitutos de refeições. Então, nós temos a inulina no Nutrev, temos a inulina no shake, na NutriSoap, na sopa instantânea, temos a inulina no açaí proteico, que foi recém-lançado, e temos aqui algumas fibras especiais que a gente pode utilizar para adicionar mais fibras e ter mais benefícios na nossa alimentação, como o Fiber Concentrate, o Fiber Powder e o Fiber Bond. Então, nós temos aqui também um portfólio que completa a nossa mudança de hábito alimentar, porque nem sempre a gente consegue comer os vegetais na quantidade e na qualidade que nós precisamos. Então, é inteligente suplementar. A nossa 17ª dica, comer peixes gordurosos. Lamentavelmente, na nossa prática e no nosso hábito, no nosso país, e principalmente na nossa região norte-nordeste, aqui onde eu estou falando com vocês, esses peixes que são ricos em gorduras, que contêm ômega 3, que é o objetivo de comer esses peixes, além da proteína ser bastante saudável, eles têm os ácidos graxos que o nosso corpo não fabrica, que são nutrientes essenciais e que nós necessitamos para ter boa saúde. Então, peixes como cavala, arenque, sardinha, salmão e atum
nas suas versões selvagens, são o ideal que nós deveríamos consumir regularmente. As pesquisas falam que para você atender a necessidade nutricional de ômega 3 somente através da alimentação, você teria que comer pelo menos meio quilo desses peixes por semana. E isso, evidentemente, não é o que acontece. Esses ácidos graxos têm dois que se destacam, são conhecidos pela sigla EPA e DHA. O nosso organismo não fabrica e eles têm uma atuação muito importante dentro do nosso corpo, que eu fiz um slide especial para esta aula de hoje, para vocês capturarem a imagem e gravar algumas funções nobres, essenciais que esses ácidos graxos ômega 3 desenvolvem dentro do nosso corpo. Assim, de uma maneira geral, eles têm uma ação anti-inflamatória que está por trás, esse processo inflamatório, de boa parte daquelas doenças crônicas degenerativas não transmissíveis. Veja que bonito que ficou esse slide. Benefícios comprovados cientificamente dos ácidos graxos ômega 3. No coração, auxilia no controle do colesterol, regula os batimentos cardíacos e regula a pressão arterial. No cérebro, melhora o desempenho cognitivo e ajuda na prevenção de doenças neurodegenerativas. Na síndrome metabólica e na obesidade, reduz a resistência insulínica, portanto, melhora a resposta dos tecidos à insulina e atua como anti-inflamatório no hipotálamo, que é a região responsável pelo controle do apetite, facilitando o controle do apetite. No fígado, eles reduzem a gordura do fígado em pessoas com doenças hepáticas gordurosas não alcoólicas, que é a esteatose hepática. Na visão, o DHA, especificamente, é um dos principais componentes estruturais da retina, portanto, fundamental para a nossa qualidade visual. E nos ossos e articulações, os ômega 3 podem melhorar a força óssea e a saúde das articulações, potencialmente reduzindo o risco de osteoporose e de artrite. Inúmeras outras funções são pesquisadas e publicadas, mas aqui nós temos algumas das mais importantes. Lembrar que nós temos dois grandes desafios. Primeiro, não comemos os peixes corretos, na quantidade adequada, e veja aqui o maior de todos os desafios. Onde é que o ômega 3 se concentra nesses peixes? No cérebro, no fígado, nas ovas e nos olhos, que raramente são consumidos pela população. Portanto, nós recomendamos a suplementação com o nosso Super Herbalife Line, que tem o melhor ômega 3 do mercado. Como é que você evidencia isso, Davi? É o ômega 3 mais consumido no mercado brasileiro, é o mais vendido. Isso nos dá muito orgulho. 18ª dica, use azeite de oliva extra virgem. Qual é a grande vantagem de você ir além do ômega 3 e utilizar essa maravilha da natureza? É que ele também tem fitoquímicos, como a oleuropeína, e o polifenol hidroxitirosol, que tem ação anti-inflamatória, principalmente na proteção do sistema cardiovascular. Então, se tem algo que é delicioso, que você pode consumir regularmente, só tendo cuidado com a quantidade, né? Porque uma colher de sopa tem em torno de 130 calorias, não deve passar dessa quantidade para você ter os benefícios. Ele protege a LDL da oxidação, e, portanto, protege que o LDL se torne o famoso mau colesterol. E também tem um efeito reverso, ele estimula a produção de HDL. Então, é algo que a gente tem que considerar para a gente ter mais equilíbrio no funcionamento e saúde do nosso sistema cardiovascular. Eu trouxe aqui algumas dicas práticas. Critérios para a seleção de um bom azeite de oliva. Primeiro, dar preferência ao extra virgem. Segundo, escolher azeite com acidez inferior a 0,8%, escolher o azeite puro, sem misturas com outros azeites de óleos, dá uma olhada no rótulo para ver esse detalhe, pegar os azeites do fundo da prateleira, que é aqueles que são armazenados longe da iluminação, e de preferência aqueles azeites que são em embalagens escuras e de vidro, para evitar processos oxidativos que levam à alteração da qualidade do azeite. Então, levando em consideração esses 5 critérios, existe no Brasil uma pesquisa que eu trouxe para vocês, vocês podem capturar os 6 rótulos que foram estudados e que estão de acordo com todos esses 5 critérios. Eu acredito que uma boa parte deles vocês já têm a prática de escolha e de consumo em suas residências. É o que eu desejo. Se não, capture essa imagem e na próxima vez que forem para a feira, incluam na sua lista de compras, ok?
19ª dica, aproveite o poder do chá e do café. O que nós estamos falando aqui? É que essas duas bebidas, juntamente com a água, são as bebidas mais consumidas no planeta. E, no caso das duas, são as principais fontes de cafeína, e ambos são ricos em polifenóis antioxidantes espetaculares para a nossa saúde. O chá verde, ele tem propriedades importantíssimas para o nosso metabolismo. O consumo do chá verde foi associado a riscos reduzidos de doenças cardiovasculares, arterioscleróticas e mortalidade por todas as causas, especialmente entre aqueles que bebem chá regularmente. Nós temos um chá dentro do nosso portfólio, um produto, na realidade, o Herbal Concentrate, que tem na sua composição principal o chá verde. Então, é algo que você pode incorporar no seu programa nutricional quando você começar a utilizar a Herbalife. Estou falando com aqueles que ainda não utilizam os nossos produtos, que estão nos assistindo, ok? Aqueles que já são consumidores, consistência e persistência, continuidade, para ter os melhores benefícios a longo prazo. Aqui um plus sobre o café, além dos seus efeitos estimulantes e protetores pelas propriedades antioxidantes. O café tem um poder de estimular a gordura marrom, ou seja, aumentar a nossa taxa metabólica. Isso é muito importante para ajudar no controle da obesidade e no diabetes, que é aquela gordura especial que tem mais mitocôndrias e que, ao invés de armazenar gordura, ela faz queimar a gordura e ativar o nosso metabolismo. Estamos chegando no final da nossa apresentação. Essa é a 20ª dica. Medite regularmente. Isso é uma prática que eu me determinei a executar esse ano e tenho feito com regularidade, já estou usufruindo dos benefícios. É uma maneira eficaz, baseada em evidências científicas contundentes para o gerenciamento do estresse, que é um dos nossos maiores desafios nos tempos modernos, e na melhoria da nossa qualidade de saúde em geral. Vejam que informação importante dessa pesquisa. A meditação baseada em educação cerebral, que criou essa sigla em inglês, BEM, para pacientes com hipertensão e ou diabetes tipo 2. Eles fizeram um estudo, controle, com uma determinada amostra da população com esses problemas, e o estudo mostrou que durante 8 semanas de prática dessa tecnologia, chamada de BEM, que é meditação baseada em educação cerebral, meditação guiada, foi muito útil para uma estratégia de tratamento complementar, não invasivo e não farmacológico, para apoiar pessoas com hipertensão e diabetes tipo 2. E observaram alterações na expressão gênica, ou seja, efeito epigenético da meditação sobre a nossa qualidade de vida. Isso é algo muito recente, essa pesquisa, e algo muito evidente para a gente observar a importância de nós adotarmos esse tipo de prática no nosso cotidiano. Finalmente, a nossa 21ª dica, invista nas suas conexões sociais. O que significa isso na prática? A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é sermos mais seletivos nas nossas associações, porque o que tem de estudo sobre este assunto é que é uma das fontes mais poderosas de influência nas nossas escolhas, nos nossos comportamentos e nos nossos resultados, certo? Aquelas 5 pessoas com quem nós mais convivemos são aquelas pessoas que mais nos influenciam. Então, cerque-se de pessoas que estejam progredindo para melhorar a sua qualidade de vida e que estejam focados em atingir as mesmas metas e mesmos objetivos que os seus. Essa é a primeira dica. A segunda dica, eu queria estimular vocês a assistirem esse TED, do Robert Waldinger. É um psiquiatra que trabalha numa pesquisa fabulosa na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e o título da apresentação dele no TED é O que faz uma boa vida? Lições do estudo mais longo sobre felicidade. Olha as características do estudo. 4 gerações de participantes envolvidos. O estudo hoje tem mais de 80 anos, meus amigos. 8 décadas em que o estudo está em andamento. Não tem nada no mundo científico semelhante a isso. 200 artigos científicos baseados nos dados do estudo. Mais de 2.000 participantes envolvidos no estudo. 9 livros foram escritos e publicados sobre esse estudo e 15% menor taxa de abandono de qualquer estudo de longo prazo. Qual o objetivo do estudo? Encontrar respostas
para o que faz uma vida feliz e significativa. E aqui está ele, com toda a sua simpatia, falando sobre as 3 grandes lições que ele aprendeu nesse estudo, que ele é o atual condutor da 4ª geração do estudo em Harvard. A primeira lição é: ter conexões sociais é melhor para a nossa saúde e bem-estar, e inversamente a solidão mata. Segunda lição: ter conexões próximas de alta qualidade é mais importante para o nosso bem-estar do que o número de conexões. E, finalmente, ter bons relacionamentos não é apenas bom para os nossos corpos, mas também bom para os nossos cérebros. Então, ele fala, em síntese, que as nossas conexões sociais, principalmente a qualidade daqueles nossos relacionamentos mais íntimos, é o que vai garantir a gente ter saúde, ter felicidade e desfrutar de longevidade. Aqui, nós concluímos a nossa apresentação de hoje, preparada com muito carinho, com muita atualidade, com muitas dicas práticas, como eu havia prometido, e essa é a mensagem que eu queria deixar no coração de cada um de vocês. Conversem com o consultor para vocês conhecerem o nosso programa, que não é apenas baseado em produtos, mas numa mudança de atitude, uma mudança de mentalidade, numa adoção de um estilo de vida mais ativo e mais saudável. E o que nós propomos é melhor para você e também muito bom para o planeta. Aqui eu me despeço, garantindo que dei o meu melhor e muito feliz com a participação de cada um de vocês. Muito mais do que agradecer, eu quero congratular por vocês terem estado presentes, terem se concentrado, terem priorizado o convite do consultor. E agora, o mais importante, vamos pegar todas essas informações, principalmente aquilo que fez sentido para você, e vamos colocar em prática para que a gente possa mudar hábitos, mudar comportamentos e, assim, colher novos resultados e inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Aqui eu me despeço de cada um de vocês, desejando saúde,